Pessoal, eu vou receber aqui o nosso amigo, o deputado federal Raimon, do Partido dos Trabalhadores do Rio de Janeiro. Tudo bem, Raimon? Bem-vindo. Ô, Miguel, boa noite, querido amigo. Que alegria estar aqui com você no cafezinho, que alegria estar aqui com você nesse momento aqui desse debate. Estava escutando aí as companheiras falarem e muito apropriada a fala delas, muito apropriada. Estamos aqui juntos. Esse é o grande assunto, né? O Brasil inteiro está focado nisso, né? Tem doações chegando do Brasil inteiro, indo para o Rio Grande do Sul. Inclusive, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, ele cometeu uma gafe, que ele acabou se desculpando hoje, por isso até eu fiz o título irônico da live, né? Foi mal, estava doidão, porque ele publicou um vídeo hoje pedindo desculpa, porque ontem ele fez um vídeo em que ele meio que falava mal das doações, porque estariam causando algum distúrbio no comércio local. Mas pegou mal, né? Evidentemente, porque não é hora de se preocupar com isso, né? Enfim, mas como é que você está vendo aí as medidas do governo? O presidente Lula está lá no Rio Grande do Sul, ele fez o pronunciamento hoje mais cedo, anunciou uma série de medidas, visitou vários lugares, ele criou um novo ministério, né? O ministério do Rio Grande do Sul, né? Para cuidar da reconstrução do Estado. Nomeou o Paulo Pimenta, tirou o Paulo Pimenta da SECOM, né? Era um dos cargos mais importantes do governo. O Paulo Pimenta é uma das pessoas mais próximas do presidente Lula, e o Paulo Pimenta é gaúcho, ele é do Rio Grande do Sul, deputado federal, e ele vai assumir esse cargo, e queria saber como é que você está vendo aí as ações do governo no Rio Grande do Sul, e como é que você está vendo também essa batalha política, né, essas fake news que também estão incomodando muito aí o próprio processo de ajuda, né, o próprio governo está tentando combater isso também. Como é que você está vendo isso? Miguel, primeiro saudar você que abre esse debate com qualidade, né? Estava ouvindo aí a Laura falar, e interessante a fala dela. A gente não deve achar que isso vai se encerrar no Rio Grande do Sul, isso se espalhará pelo Brasil. Então, a gente precisa, primeiro, lembrar que nós não temos o direito de não ser solidário ao Rio Grande do Sul, aos gaúchos. Quando um gaúcho está passando por essa intempérie, por essa luta toda, por esse sofrimento todo, nós, brasileiros, onde quer que estejamos, nós estamos feridos na nossa dignidade, feridos na nossa humanidade. Então, manifestar a solidariedade é um fator preponderante. Mais que isso, é fundamental, importante. Depois a gente lembrar que nós viemos, né, e é preciso dizer isso, né, a flexibilização das leis de proteção ambiental feita pelo governo gaúcho, pelo Eduardo Leite, nós não podemos perder isso de vista. Porque não é o fato de o Estado do Rio Grande do Sul estar passando pela dificuldade que a gente tem que achar que, coitadinho do governador. Coitadinho do governador, vírgula. O governador, ele também faz parte, infelizmente, de um processo de construção de um negacionismo ambiental. Porque quem retira recursos da Defesa Civil, quem retira recursos do tratamento de encostas, quem retira recursos do tratamento do saneamento básico, quem não se preocupa com essa infraestrutura de um Estado, né, na verdade, está participando do processo da construção daquilo que a gente hoje tem chamado de negacionismo ambiental. Depois a gente lembrar também que a gente vem de um governo, que é o governo Bolsonaro, que é um governo que negava tudo que era favorável ao cuidado com a Mãe Terra, ao cuidado com o planeta. Nós temos muito presente nos nossos ouvidos e no coração a fala do ministro Salles, que hoje é deputado federal por São Paulo. Ele dizia, olha, vamos aproveitar que está todo mundo preocupado aí com a pandemia e vamos abrir a porteira para passar boiada. Isso é, vamos flexibilizar as leis ambientais, vamos deixar o pessoal desmatar, etc, etc. Nós estamos falando isso do governo Bolsonaro. Agora vamos falar de hoje, do atual Congresso. O Congresso brasileiro, Miguel, votou na semana passada na Câmara Federal e foi ao Senado, e votou no Senado, deve estar vindo para a Câmara, votou na Câmara Federal um projeto de lei que é o projeto de lei da silvicultura.
que é a permissão para plantio de eucaliptos e pinos sem licença ambiental. Não precisa ter licença ambiental para plantar eucalipto. A gente sabe o que o eucalipto faz. Quando ele é plantado, ele suga toda a água e ele exala um odor, um cheiro, que a gente pode considerar agradável, mas que ele espanta os animais, espanta a fauna, espanta as aves, os pássaros, não fazem mais ninhos nessa região. Então, nós votamos aqui na Câmara Federal, com voto contrário, claro, meu e da bancada do PT, mas foi votado esse projeto autorizando o plantio de pinos e eucaliptos sem licença ambiental. E no Senado, aprovou-se uma lei, aprovou-se um projeto de lei, que ainda vem para a Câmara, que o projeto diz que pode ser desmatada uma área de 280 quilômetros na Amazônia. Então, a gente está vivendo esse processo, que é um processo da construção disso que a gente está chamando de negacionismo ambiental. Quando a gente olha para a tragédia no Rio Grande do Sul, a gente tem que entender assim, é uma tragédia? É uma tragédia. Ela poderia ser evitada? Talvez eu diga para você, na sua totalidade, não. Na sua totalidade, não. Mas ela poderia ter sido evitada, ter sido mitigada, ter sido diminuída, caso as leis ambientais tivessem sido respeitadas lá no Estado. O próprio aeroporto de Porto Alegre, a gente tem notícias, né? E isso já está dito, e não é fake news, porque a extrema-direita tem feito muito fake news, mas não é nosso feitio fazê-las. As bombas não foram, as bombas de sucção e de escoamento da água, elas não estavam organizadas, elas não estavam preparadas, elas não estavam com a manutenção em dia. E aí tem um aeroporto de Porto Alegre com 2 metros de água chegando ao saguão do aeroporto. Então, assim, esse momento é um momento muito difícil para todos nós. E eu, tenho ouvido aqui no Congresso Nacional os deputados da direita e da extrema-direita dizerem aquilo que, na minha leitura, é um absurdo. É um absurdo. A leitura é mais ou menos essa. Olha, o governo não fez nada, demorou muito. O governo do presidente Lula já foi 4 vezes ao Rio Grande do Sul. O governo não, o presidente Lula. Ele está lá hoje de novo, com o presidente da Câmara, com o presidente do Senado, com o presidente com representação do STF, com representação do TCU, da CGU. Todo mundo está envolvido, os atores todos estão envolvidos para achar caminhos para o Rio Grande do Sul. O próprio governo já destinou para o Rio Grande do Sul, a gente viu hoje, se não me engano, R$5.100 para cada família atingida, para começar no processo de recuperação, destinou mais de 70 bilhões de reais. Mais de 70 bilhões de reais. A presidenta Dilma, que foi tão ridicularizada, tão desrespeitada, tão violentada no Congresso Nacional em 2016, agora presidindo o BRICS, já abriu créditos através do BRICS para o Rio Grande do Sul de $1 bilhão. Nós estamos falando de 5 bilhões e 750 milhões de reais. Então, há um caminho sendo feito em relação ao Rio Grande do Sul. E aí a gente precisa embora esse não é o tempo de fazer comparações, mas a gente precisa fazê-las também, Miguel. Me perdoe, eu vou fazer umas comparações. Uma das primeiras comparações que eu faço é a comparação de quando aconteceram aquelas tragédias na Bahia, que o presidente inelegível, o inominável, o Jair Messias Bolsonaro, estava brincando de jet ski e dizendo, olha, eu não tenho nada a ver com isso. Aquela expressão que ele disse durante a pandemia, quando as pessoas disseram, está morrendo muita gente, ele disse, não posso fazer nada, eu não sou coveiro. Ele disse a mesma coisa, não posso fazer nada, não sou baiano. E agora certamente diria, se estivesse na presidência da República, não posso fazer nada, não sou gaúcho, não tenho sentimento da humanidade que tem o presidente Lula, que se desloca com toda a sua comitiva para o Rio Grande do Sul para tentar dialogar ali em loco, no local, no chão, no território, dialogar as medidas cabíveis para a mudança do quadro do Rio Grande do Sul. O sofrimento, Miguel, eu sempre digo isso, sofrimento não tem hierarquia.
Sofrimento é sofrimento. Sofrimento de uma pessoa muito pobre, sofrimento de uma pessoa muito rica. Não tem hierarquia. Mas a gente precisa sempre pensar que os pobres sofrem mais. Não é hierarquizando, é dizer as condições onde vivem os mais pobres e as condições que os mais pobres têm, por exemplo, se deslocar de um lugar para o outro, de ter um helicóptero à sua disposição, de ter um deslocamento num avião da FAB para sair do Rio Grande do Sul, para ir para uma casa no outro estado. Os ricos, os mais ricos, é claro que eu não estou aqui, é claro que tem muita gente rica também sofrendo, eu não estou aqui hierarquizando o sofrimento, mas os mais pobres, os pretos, os periféricos, os favelados, os que moram nas encostas, os que não têm saneamento básico, esses estão sofrendo muito mais nessa tragédia do Rio Grande do Sul. Eu fazia uma comparação no Rio de Janeiro e dizia para o meu povo, eu sou morador da Tijuca, no Rio de Janeiro, né? Eu dizia assim, sempre disse isso, né? O tubo colocado debaixo da terra para escoamento de água de chuva ou esgotamento sanitário, que é colocado em Ipanema, não é o mesmo colocado na Tijuca. E se a gente falar de Ipanema, do Leblon, do Jardim Botânico e das favelas, aí é mais desigual ainda. Então, nessa perspectiva, compreender que os pobres têm, de fato, sofrido muito e o presidente Lula, com a sua esposa, a Janja, com os ministros, com a Casa Civil, com a SECOM agora, com o Paulo Pimenta lá, com um novo ministério no Rio Grande do Sul, ele está fazendo o seu papel e dizendo assim, nós precisamos ajudar o Rio Grande do Sul. Essa é uma primeira comparação que eu faço. A outra comparação, Miguel, a gente também não pode deixar, até porque eu não sou do Nordeste, eu sou do Sudeste. Mas o Nordeste, é bom a gente lembrar disso. O Nordeste está dando uma resposta ao Rio Grande do Sul, uma resposta generosa. Não está cobrando do Rio Grande do Sul dizer assim, olha, vocês nos chamaram de jumento durante o processo eleitoral. Não está dizendo isso, está simplesmente abarrotando o aeroporto de Recife, o aeroporto das capitais do Nordeste, com doações para que elas cheguem ao Rio Grande do Sul. Então, tem uma generosidade do povo brasileiro. Agora, nós não podemos esquecer que, para além da generosidade do povo brasileiro, tem uma ação efetiva, contundente, real do governo brasileiro, do governo do presidente Lula, para mitigar e para resolver o problema do Rio Grande do Sul. Não é um problema que vai ser resolvido agora, 1 mês, 2 meses, 3 meses. A gente vai levar talvez anos para recuperar minimamente o estado do Rio Grande do Sul, mas o governo tem que se envolver com isso e acho que o governo do presidente Lula está certo e estão certos todos aqueles que entendem que é preciso ser solidário de um ponto a outro do país. Muito bem, Raimon. Raimon, uma pergunta sobre essa questão das fake news, né? Que agora, sempre em momentos assim dramáticos, como esse que vive o Rio Grande do Sul, em que você tem uma série de fake news que atrapalham efetivamente, né, o trabalho das pessoas que estão tentando ajudar. A gente tem relatos de agentes públicos hostilizados por populares porque acreditam em fake news, jornalistas hostilizados. Então, e sempre volta ao debate a questão da regulamentação das mídias, né? Você tem um embate político. Hoje em dia, eu diria que uma das principais bandeiras, talvez até a principal bandeira da direita brasileira, da extrema-direita, sobretudo, é essa questão das fake news, né? Que eles defendem, né, uma liberdade absoluta nas redes sociais. Eles estão nos Estados Unidos, inclusive estão nos Estados Unidos de novo agora, aquele Marcelo Van Hatten e outros lá, falando mal do Brasil lá, dizendo que o Brasil vive uma ditadura judicial, porque houve decisões judiciais contra algumas contas, alguns jornalistas, né, que, sobretudo envolvidos com o 8 de janeiro, envolvido com aqueles ataques terroristas lá. Como é que está o debate sobre regulamentação da mídia no Congresso? Será que um dia vai sair alguma coisa? Eu tenho essa esperança, sabe, Miguel? Tenho muito essa esperança. Até porque a extrema-direita ela se articula muito.
E é muito interessante essa lembrança sua de que os deputados da extrema-direita estavam agora nos Estados Unidos. Eles se organizam internacionalmente. A extrema-direita que se organiza a partir da extrema-direita de Portugal, da extrema-direita dos Estados Unidos. A gente acaba entendendo que essas mentiras todas, elas têm levado à morte. Né? Um pouco a briga com o judiciário. Eu sempre gosto de lembrar que, muito recentemente, eles eram apaixonados com o STF. Apaixonados. Inclusive, não podemos nos esquecer da célebre frase do Jucá, que é: com o STF e tudo. Então, eles eram apaixonados pelo STF. Apaixonados. E agora, eles, na verdade, têm criado uma narrativa de que há uma ditadura judicial, jurídica, no país, e que o presidente Lula manda as decisões para os ministros do STF apenas proclamar. Né? É desconhecer demais, né? E assim, é muito leviano, Miguel, porque os populares, as pessoas com menos informações, acabam acreditando porque há uma produção de vídeos, sabe? Uma produção de vídeos, que é uma produção de vídeos muito insana. E eu quero aqui aproveitar e dizer, a gente tinha que ter um making-off, sabe? Tinha que ter um making-off. Porque o camarada, olha, tem deputado que vai para o microfone e bate no governo Lula, conta um punhado de mentira, e depois tem a cara de pau, a disfarçatez de passar por nós e dizer assim: olha, eu só falei aquilo ali, mas eu sei que não é assim, mas eu falei aquilo porque eu preciso de produzir um vídeo para o meu povo. Quer dizer, eles são muito... muita hipocrisia, Miguel, muita hipocrisia. Então, eu acho, como eu acho que toda mentira tem perna curta, que toda verdade sobrevive, como eu sou partidário de que o amor vence o ódio, de que a verdade supera a mentira, que a igualdade, o sonho de liberdade, ele vencerá, né, essa opressão. Eu acho que esses caras, aos poucos, eles vão caindo em contradição, e aí eles acabam dando para nós também, e o povo acaba daqui a pouquinho entendendo que esse PL, o PL 2630 de 2020, que é o PL das fake news, que eles estão chamando de PL da censura, né? E na verdade, quem censura são eles, né? Porque lá no cercadinho do ex-presidente da República, né? Lá no cercadinho, quando uma pergunta era feita que não interessava ao governante, ele dizia: acabou a entrevista, e inclusive empurrava a repórter. A gente tem hoje uma outra caminhada, né? A busca por transparência nas ações do governo é uma busca permanente. Então, assim, eu acho que a gente vai, mais dia menos dias, aprovar o PL 2630, que é o PL das fake news aqui na Câmara Federal e no Senado Federal. Ele é fundamental para a garantia das liberdades. E é bom a gente lembrar que eles falam muito de liberdade de expressão. A nossa liberdade, a liberdade que a gente quer, não é a liberdade para fazer o que se quer, o que se deseja. Porque eu sou livre enquanto não chega no direito do outro. Eu não posso ser livre para tudo. Quer dizer que eu tenho liberdade para quê? Eu tenho direito de agredir alguém, mas eu não tenho liberdade para isso. Né? Eu vivo em sociedade. Eu tenho o direito de contar uma mentira contra alguém. É direito, a pessoa conta mentira, mas é um crime. Porque, às vezes, uma difamação leva o difamado a uma situação que ele nunca se recupera. Vamos lembrar do reitor da universidade, se não me engano, em Santa Catarina? Santa Catarina, foi? Florianópolis, Cancelier? Vamos lembrar? O cara foi triturado pela Operação Lava Jato do ministro Sérgio Moro, do juiz ladrão Sérgio Moro, né, que hoje é senador da República. Né? Ele foi tão difamado por aquela operação que ele não suportou a pressão e tirou a própria vida. E depois de meses ou de ano, a justiça chega à conclusão de que aquilo era um complô e que o Cancelier não tinha culpa no cartório.
não tinha nada daquilo. Então, uma mentira contada contra alguém, ela pode levar esse alguém que não tenha, talvez, a estrutura necessária, pode levar esse alguém a tirar a própria vida. Então, nós precisamos entender que votar o PL das fake news é fundamental para a democracia, fundamental para a construção do país, fundamental para a discussão do país que nós queremos, do país que nós queremos construir. Eu tenho esperança, assim como eu tenho esperança que um dia a igualdade ela superará a desigualdade exacerbada, essa desigualdade que mata, assim como eu tenho o sonho e a utopia de que a economia popular e solidária, um dia, ela vencerá essa economia de morte do capitalismo, eu tenho esperança de que um dia a gente consiga estabelecer os marcos, né, que estão previstos aí na lei do combate às fake news, para que as mentiras não sejam mais propaladas e não levem pessoas, né, a situações que, inclusive, podem chegar a tirar a própria vida, como é o caso do canceler, do nosso reitor da Universidade de Santa Catarina. Maravilha. Raymond, então eu vou encerrar o bloco aqui, eu tenho outro convidado. Agradeço muito a sua participação, sempre muito bom conversar contigo. Um forte abraço e boa semana. Eu agradeço a você também, viu, meu amigo? E quero te dar uma notícia aqui, depois nós podemos conversar com isso sobre esse tema mais à frente. Seria ontem, não foi, possivelmente será hoje, a votação de urgência de um projeto de lei de minha autoria que estabelece um benefício de prestação continuada para mulheres resgatadas do trabalho escravo. Então, esse projeto virá a pauta hoje para votar a urgência e certamente votaremos o mérito na semana que vem, e o governo está acordado conosco para tentar sancionar esse projeto ainda no mês de maio, por conta de termos a data do 13 de maio, que é, né, entre aspas, a abolição da escravatura. A escravidão ainda não foi vencida, ainda há muito trabalho escravo e, portanto, a gente, certamente esse mês teremos essa lei aprovada aqui na Câmara Federal, mas a gente conversa sobre isso numa outra oportunidade. Quero agradecer a você, parabenizar pelo seu trabalho, por sua perseverança, né, por sua luta aí por uma comunicação de qualidade para o nosso povo. Um abraço para você, Miguel. Paz e bem. Abraço, irmão. Obrigado. Até a próxima.